Eu acho que a gente também tem que ser um pouco assim cuidadoso com essa questão da educação financeira, porque na realidade lidar com dinheiro, as populações, aliás, quem mais sabe lidar com dinheiro é quem tem pouco, né? Então elas sempre souberam lidar com dinheiro, muito mais do que quem tem muito, né? Na realidade, o que tem de novo são esses instrumentos financeiros que vêm com regras rígidas que são diferentes das lógicas que as pessoas usam tradicionalmente para lidar com a vida, né? Então, esse aprendizado sobre esse sistema financeiro, sobre as regras, sobre como é que funciona, eu acho que isso é uma questão de alfabetização, todo mundo devia saber, né? Não é só as classes populares, as classes médias estão endividadas, a classe média brasileira tradicional, não a nova, chamada nova classe média, bom, na década de 70, 80, ficou até aqui pelo cheque especial, entendeu? Quando surgiu esse mecanismo, estava todo mundo devendo para o banco enlouquecidamente, quer dizer, as pessoas se endividaram de maneiras mais variadas e isso não é uma novidade. Eu acho essa preocupação com as classes populares endividadas, ela é meio, às vezes, moralista, no sentido assim, eles não podem, a gente pode, né? Eles não. A ideia também é engraçado, porque passou de um extremo para outro, né? Os pobres é aquele que paga as dívidas. Pobre paga, porque imagina, só tem o seu crédito na praça. Aí quando eles não pagam, imagina, eles não sabem. Não é assim, né? Que a gente tem, acho que muita... o grau de endividamento, a gente vê os dados aí, não são alarmantes. Não são. Né? Então, a gente tem... As pessoas sofrem. Né? E os casos que eu estudei, na realidade, o que eu queria mostrar era assim, ó, que existem várias... a ideia de que essas pessoas não sabem mexer com dinheiro ou que não são capazes de mexer com dinheiro é falsa. Qualquer um pode aprender a lidar de várias diferentes. Mas o que tem por trás não é a capacidade intelectual ou o aprendizado. É a lógica da inserção. Nos casos que eu estudei, são pelo menos 3 histórias que eu conto bem com detalhes ali, né? 2 são muito claramente pessoas que têm... Tem uma que é absolutamente envolvida na família, né? A sua vida econômica é uma vida familiar. E ela é toda certinha, ela não tem problemas de endividamento. Um ou outro da família teve e todo mundo ajuda, como todo mundo ajudou a se endividar também, né? Então, é uma economia onde os recursos circulam, inclusive os recursos financeiros. A segunda, o outro extremo é uma pessoa que, na realidade, tem um domínio sobre a sua vida econômica de uma forma quase, assim, espetacular, né? Que é muito raro de se ver, né? Eu sempre brincava com ela, não, tu tem que dar cursinhos para ver como lidar com dinheiro, porque ela é uma pessoa absolutamente organizada. Mas das dimensões que parece claro naquela história é justamente uma pessoa que passou a vida inteira, ao longo dos últimos anos, criando barreiras em relação ao resto da família. Ela criou um padrão de vida individual onde ela tem controle absoluto sobre os seus gastos e os seus ganhos. Então, ela é uma self-made woman, né? Então, mas isso exige um esforço constante de botar limites aos outros. Né? Então, ela é um padrão quase individualista norte-americano, quase, né? Então, mas isso exige um esforço, isso exige uma trajetória de rompimentos, de laços, de obrigações que são tradicionais e isso, ela é um caso especial nesse sentido, né? Uma pessoa que ao longo dessa trajetória foi criando essa independência. Isso faz parte de ficar longe da família, estabelecer, né, fronteiras bem claras e aí sim ela tem um controle absoluto sobre seus gastos, mas a outra é uma pessoa que tem uma história intermediária, ela fica ali tentando criar uma autonomia, mas ao mesmo tempo ela está sempre tendo que negociar aquilo, porque não é fácil. E esse é mais ou menos o padrão da classe média, por exemplo, nossa, né? Que a gente está sempre ali, de vez em quando tem que ajudar um irmão, tem que emprestar não sei quem, tem que, né? O controle absoluto individualizado do dinheiro, isso não existe, só em manual de educação financeira, né? E é isso que eu acho que esses programas de educação financeira, eles são uma idealização pensada a partir das instituições. Né? Duvido que o presidente do Banco Central organize o orçamento da casa dele daquele jeito, entendeu? Porque essas tabelinhas do que é fundamental. Ainda junto com isso vem também uma formatação do que é o necessário, o que é supérfluo, o que deve vir primeiro, o que deve depois, como se isso fosse universal. Não é, né? Então, tem também uma educação de valores ali, carregadas de uns valores idealizados de uma classe média que nem ela segue aquilo, entende? E impõe isso aos outros como se fosse
né? Ou, sei lá, a panaceia do... Entende? Como se o mundo funcionasse assim. Quer dizer, é como tu dizer assim, ó, que a crise de 2008, a culpa da crise fosse a população norte-americana que comprou casas e não sabia lidar com dinheiro. Claro que não foi. Quem é que ofereceu dinheiro para elas? Quem é que montou aquela pirâmide toda de mercados né, derivados e tudo mais e tal? Não foi a população que queria comprar uma casa melhor. Né? Então, é quase assim como se o problema do endividamento estivesse nas pessoas que se endividam, quando quem é que está botando isso na roda desse jeito, quem é que está oferecendo dessa maneira, né? Eu acho assim que é um recurso, né? A gente vive numa sociedade capitalista, né? Que funciona na base de uma lógica financeira, e acho que, bom, na medida que a população pode ter acesso a esses recursos, é uma forma de inclusão real, né? Agora, isso tem todas essas dimensões complicadas.